Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao DojoCast. Hoje nós estamos aqui no estúdio novo, aqui em São Paulo, no Shopping Vila Olímpia. Vini tava louco para ir lá para Floripa para gravar lá, né? Mas a gente veio aqui moveu aqui para São Paulo. A gente vai continuar com o estúdio lá em Florianópolis, mas agora a gente vai começar a fazer umas gravações aqui também. Hoje nós vamos falar bastante aqui sobre IA. Trouxe um convidado aqui, o Vini, vai se apresentar, é meu colega de trabalho. E vai ser um bate-papo bem leve, descontraído aqui, que a gente vai curtir esse rolê nesse período. E vamos falar bastante aqui, eu vou despertar o máximo da minha curiosidade, vou te encher de perguntas aqui, mas o nosso intuito aqui é tentar educar um pouco do mercado, trazer um pouco de exemplos, o que a gente está vendo, o que a gente está tendo como visão, né? Então, Vini, seja super bem-vindo. Obrigado pelo convite de última hora, né? Que eu te falei, cara, surgiu um slot ali, tu topa, tu topou. Então aqui estamos hoje, cara. Imagina, é um prazer estar aqui. Maravilha. Pode começar te apresentando, cara, e eu quero saber assim da tua história, né? Porque a gente começa trabalhando e a gente fala muito sobre negócio no dia a dia, e aí eu fui lá no teu LinkedIn e eu falei, cara, pô, o Vini tem uma puta trajetória aqui, cara. Então, vamos explorar um pouquinho isso, começa te apresentando um pouquinho aí. Vamos, maravilha. Bom, hoje eu começar de trás para frente, né? Acho que hoje eu tô lá na F-Câmara, responsável por tudo que é dentro de Sales Boost, crescimento de vendas, então e-commerce, marketplace, a parte de monetização, mídias digitais e também com chapéu de soluções emergentes, como que a gente cria novas soluções e vai evoluindo a nossa própria oferta. E para chegar até lá, acho que foi eu fiquei tentando conectar os pontos até, né, vindo para cá assim no trajeto. Acho que eu vim de uma família bem empreendedora, assim, bem criativa, assim, tanto meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu avô, todo mundo teve seu próprio negócio, assim, né? Ainda antes do boom das startups, assim. Meu avô começou como feirante, depois foi abrir um negócio de reciclagem, que passou para o meu pai, e meu pai hoje toca isso, minhas irmãs estão entrando também nesse negócio. Minha mãe teve buffet infantil, depois, quando a gente teve um problema financeiro lá na família, começou a pintar e fazer quadro na Leroy Merlin, vender quadro para Leroy Merlin, vender. Então, foi um pouco desse ambiente, assim, de, putz, vamos fazer, vamos criar, vamos bater, que foi muito da minha família, assim, da criação. Entrei em engenharia, me formei em engenharia, fiquei, né... Engenharia qual? Engenharia de produção. De produção? Legal, cara, não sabia. Entrei em engenharia de produção, fiz engenharia... Fez aqui mesmo? Fiz na Mauá. Uhum. E aí eu fiz porque muito era... Puta, eu gostava de exatas, eu lembro que eu passei em direito antes, aí eu fui um dia com a minha irmã, que é advogada, odiei, né? Desculpa os advogados daí, vamos mas... abrir um parênteses, cara. Por que tu resolveu fazer direito? Porque eu fiz o meu primeiro vestibular para direito. Não sei porque, eu me pergunto até hoje, assim, na verdade eu sei um pouquinho por quê, porque na época falaram que a profissão do futuro em termos de, cara, de tu ter segurança, era direito por causa de concurso. Eu vim de esporte, eu ia fazer educação física, era o meu target, assim, mas eu já mexia com computador, então tinha educação física e computação. E aí eu fui lá e fiz para direito, sorte que eu não passei, né? Mas para mim era isso, assim, mas o que despertou pra fazer direito? Cara, eu acho que eu vivia muito os amigos, a minha irmã mais velha, meus amigos dela sempre viviam lá e eu via as discussões, eu via lá os debates, umas discussões bem cabeludas assim, fala, puta, como que você resolve esse problema? Eu achava interessante, só que aí eu fui no dia a dia, falei, deixa eu vivenciar o dia a dia, depois eu passei até de treineiro, consegui fazer o congelamento da vaga ali, Uhum. falei, puta, vamos lá, né, deixa eu vivenciar. Vivenciei, falei, não quero fazer isso, assim, o dia a dia é me matar. E aí fui pra engenharia, falei, ó, gosto de exatas, depois eu vou... E era um campo que abria muita coisa, assim, e eu ia me descobrir. Então aí fui, até nessa trajetória, fiquei na dúvida entre mecatrônica, né, de aprender a desenvolver, e aí foi quando eu me apaixonei por muito desenvolvimento, código, essas coisas, mas fui pra produção ainda para abrir um pouco mais a cabeça no dia a dia. E aí eu lembro, acho que o meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar em fábrica ali, né, então produção, fazer planejamento, chão de fábrica, S&OP, tudo que inclusive a gente fala. Comecei nisso, eu lembro, teve uma frase muito marcante, assim, a sala era muito em cima no chão de fábrica e tinha um compressor de ar em cima. Aí eu perguntei pro pessoal, falei, e aí galera, tipo, né,
não incomoda isso? Aí quando veio a frase falar, incomoda o quê? E aí eu falei, não, tá tremendo o chão, né? A É. sala treme. Aí você vai acostumar. E Uhum. acho que essa foi a frase que pegou assim, mexeu um monstrinho dentro e falei, nossa, não vou acostumar, assim. É. E aí eu falei, Não tá, vou aceitar isso. não é esse lado da manufatura, de chão de fábrica, tudo. Uhum. E aí fui para um lado, vamos explorar consultoria. Uhum. É, e aí fui para explorar consultoria, entrei numa consultoria de inteligência de mercado para Uhum. estudar mercados, como que atrai marcas para entrar, fazer um entry strategy, fazer uma aquisição, desenvolver plano de mercado. Então eu entrei muito nessa área, mas ainda Isso assim quando isso foi 2010. já tinha um pouco de dados de mercado, já tinha esse pesquisado, Tinha. utilizado já. Mas era muito ainda pesquisa secundária também, Sim, assim, sim. Uhum. porque dado, né, o dado, na verdade, disponível ali, todo mundo tem, como você tem que fazer, como que Uhum. você consegue chegar ali e fazer entendimento, então tinha muito ligar, fazer pesquisa, Sim, ir sim, sim. atrás dos clientes, mas se sentia muito falta ainda da conexão com pessoas, porque eu tava muito ainda né, era uma entidade que olhava lá e fazia a pesquisa e falava, Uhum. beleza, tá aqui, galera, usem Uhum. como quiserem. Sentia a falta da transformação, do dia a dia, do calor ali. E aí fui para uma consultoria realmente de estratégia e gestão. Entrei na área de supply chain Uhum. ali. E era muito responsável por fazer, principalmente, grande parte dos projetos era descobrir malha logística, ou seja, onde eu coloco a fábrica, o CD, a loja, e como que Uhum. você otimiza tudo isso. E aí lá, volta nos tempos de programação, de entrar, puta, análise de dados mega granular e, puta, usando algoritmos que hoje, faz muito sentido, Uhum. né? Regressões lineares e análises estatísticas, e aí foi aí o começo que começou a connecting the dots, assim. Uhum. É, gostava muito, só que ainda achava muito quadrado, assim, né? Uhum. Cara, o projeto era meio pré-definido, tinha uma receita de bolo muito clara e não tinha um lado Tu de fazia meio explorar. que tipo uma análise de viabilidade, mais para confirmação mesmo, mais nesse sentido, assim? Tinha até exploração. Fiz para Uhum. pra um grande varejista, por exemplo. Eles queriam expandir no Nordeste, não tinha como chegar lá, né? A concorrência estava bem melhor posicionada, tinha um mercado grande. Fala, beleza, como que a gente chega nessa demanda de mercado? E aí, se eu tenho que colocar um CD aqui, sei lá, em Recife, se eu colocar um CD em Salvador, o que que tem que fazer e qual que é essa mega otimização entre CDs? Então Uhum. foi muito essa otimização de malha mesmo, assim, Sim, né? sim, De sim. malha de distribuição. Só que era sempre a partir de uma visão a estratégia tá definida, Uhum. vai e execute. Aí Sim, eu senti falta pô, deixa eu falar também da da estratégia. estratégia. Uhum. E aí foi daí que, né, questionando, sempre pensando, né, o que dava para fazer, é, eu comecei a estudar MBA e falei, pô, vou me aproximar de estratégia, posso mudar de área aqui dentro, eu vou fazer um MBA. Fui para o México ali, a trabalho também, morei lá um tempo Tu morou e onde lá no México? morei em Cuernavaca. É uma Cuernavaca. cidade a 1 hora da Cidade do México, Uhum. entre Cidade do México e Acapulco. Uhum. Então, Cuernavaca foi inclusive uma capital lá, cidade da eterna primavera, muito gostoso, mas Uhum. sim, Mas era cidade. um setor mais industrial, assim, tu Eu foi... cara, eu me tornei expert em tampinhas de garrafa. Foi exatamente porque era uma empresa chamada Alucaps, É, que era a maior fabricante de tampas ali. é, E era justamente fazer o projeto de malha logística. Então, sim. essa tampa aqui, como que chama? Aí tem a tapa Corona, que é a tampa Uhum. de cerveja, tem a Twist, que é a do Gatorade. Enfim, Uhum. aprendi todos os tipos, desde a Empresa produção. global É mexicana. 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 Uhum. Mas bem focado no México, é a maior lá do México. E aí era a otimização de malha logística, como que você faz essa distribuição, tudo. Uhum. E nesse período eu tava nisso, tá, quero fazer essa transição, ir para um lado mais estratégico. Comecei a estudar MBA, só que, assim, alguma coisa me barrava. Eu tinha notas dos simulados para fazer de match fora, tudo, e aplicar. Só que eu não prestava. Uhum. Aí eu falei, pô, deixa eu refletir por que que eu não quero, né, e não tô fazendo. E vi que eu realmente não queria, aí, cara, comecei a me apaixonar por futurismo. Uhum. Aí fiz o curso da Singularity University. Foi o primeiro, fui da turma beta do Exponential Foundations lá deles, que era o Uhum. primeiro, que foi online e tudo com cohort. Uhum. É, Isso foi quando? isso foi 2016, 16, 16, 16, 17. 17. Cara, quem que eu acho que tava nessa turma? Puta, tinha um pessoal da NEL que eu acho que participou dessa turma na época. Legal. Foi na primeira turma ali.
Pois eu até vou tentar resgatar aqui o nome. E aí eu me apaixonei por Uhum, isso, puta. E aí lá começamos a falar de tecnologias emergentes. Aí eu falei, uhum, puta, isso vai mudar o mundo. Começamos a falar de IA, né? E o que que isso ia ser, a conjunção de IA com biotech. Puta, amo isso, né? É uhum, uma coisa que fisgava essa exploração, assim, uhum, muito. Então comecei a gostar muito disso. É, e aí, nesse universo de Singularity e tudo, descobri um cara que tinha feito lá o curso presencial na Singularity e ele fez um curso na NASA. uhum, Na NASA não, ele fez curso na NASA lá na Singularity, mas ele fez um curso em Israel, uhum, dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém. Puta, nunca, não tenho relação nenhuma com Israel, nunca tinha ido, mas assim, era uma visão que ele tinha da inovação transdisciplinar. Então ele uhum, falava da disciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, que é a fusão. Então uhum, a multidisciplinaridade nesse conceito é a soma, né? uhum, Então tem a soma de partes iguais, a transdisciplinaridade é essa fusão e eu transformo em algo novo. uhum, Então A mais B não é A mais B. uhum. A mais B é Z, Pode ser. pode ser Uhum, qualquer coisa. uhum, E aí era muito de um lugar de ficar lá, fiquei 4 meses lá, o curso acho que foi 2 meses e meio, e era um período bem dedicado lá, que aí vinham os pesquisadores falar de umas coisas, sabe, tipo, muito early stage, assim, tipo, que você nunca tinha visto, e com uma conexão também com fundos de venture capital, private equities, indústria, então essa conexão ali de pegar uma tecnologia emergente e traduzir isso levantar. para mercado e Para não vice-versa. ficar só no mundo da ideia, né? Ir para Exato. aplicabilidade mesmo. E essa conexão lá é muito legal, muito Uhum, forte, que eu sim, acho que inclusive é uma coisa que o Brasil ainda tem muito para sim, aprender sim, com sim, sim. o mercado global de Uhum, conexão indústria e academia. E aí, curiosidade, lá eu lembro que é, a gente fez uma aula que a gente viu Lab on a Chip, uhum, que basicamente é dentro de um chip que cabe na sua mão, você consegue simular todos os órgãos do corpo humano. Então ele pega as células ali. Então ele pega a célula do coração, do pulmão, etc. E você simula essa relação dentro de um chip. E uhum. aí você pode testar diferentes medicamentos para saber, pô, uma pessoa que precisa fazer um tratamento que não está funcionando o tratamento padrão, que ao invés de você entrar num teste e erro, principalmente, que Não, demora e ser você humano. tem que ficar Sim. 6 meses, um ano para falar, putz, essa pessoa não, o tratamento não está fazendo efeito, você testa lá em escala, muito barato, e você consegue Uhum. também Mas aí como é que tu insere, porque ele faz uma simulação de um corpo humano, vamos dizer, com algum tipo de doença, né? Como é que tu faz isso? Tu faz a nível pega de, a célula do pega tronco. literalmente a célula, não é nada programado. Não, pega sangue, Caraca. célula, pega o corpo do Vinícius tá aqui, assim. Uhum, E aí esse bota um medicamento e fala, putz, deu impacto no pulmão, deu impacto uhum. no rim. Enfim, Sim, sim, sim. simula tudo isso. Essa foi, puta, abriu minha cabeça, falei, cara, isso é bizarro, assim, o que dá pra fazer. E o outro foi que a gente fez o crescimento de células tronco de frango, de proteína de frango. Uhum, Tanto tava até essas macro tendências de putz, carnes sintéticas, uhum, etc. E aí tinha um pesquisador lá que ele estava fazendo uma outra tendência, e era uma tendência muito de, ao invés de eu pegar ali e eu mimetizar a célula com proteína de banana, proteína, uhum, enfim, vegetal, ele pega muito a célula tronco e ele cresce a célula tronco. E aí tem um processo de crescimento celular, que basicamente você chega com a mesma textura, gosto, tudo exatamente de uma um espécie frango de clonagem. de clonagem. Uhum. E aí a gente fez ali, pegava a pipeta, colocava lá a célula, Sério, tu e fez na prática, fez a foi prática. animal, assim, então, e aí, putz, aprendemos a fazer codar Python, etc. Então foi um período muito que, puta, me abriu a cabeça, eu falei, tá, o que eu faço com isso? Voltei pro Brasil, né? Voltei inclusive com uma ideia de startup lá, a gente É, tinha até coisas pra, tipo, puta, vocês querem investir, a gente pode ajudar aqui em Israel, tudo. Também de biosensor de doenças que a gente chama silenciosas, então o estresse é uma doença silenciosa, diabetes é uma doença uhum. silenciosa, Câncer, dependendo da doença. câncer, doença de tireoide, Uhum, são doenças que, putz, elas vão acontecendo e acontecem, assim, tipo, e você não faz exames frequentes. uhum, E a gente conseguiu desenvolver isso por meio da saliva.
Então a gente pegava, quando você conseguiu colocar um sensor numa escova de dente, como se você escovasse todo dia e ao mesmo tempo você já, na Uhum, hora que você escova, você já consegue fazer. Porque a gente descobriu que menos sobre a tecnologia, mais sobre o hábito das pessoas, assim. uhum, A dor, ela tava que a pessoa não fazia exame porque era caro, uhum. né? Não tinha tecnologia, você tem que ir lá num exame, marcar, fazer, tirar sangue, e isso não fica no hábito. E como que a gente hackeia e coloca isso no hábito das pessoas e a tecnologia ela é só meio para isso. Então a gente conseguiu Caraca, velho. criar essa Isso tecnologia. quando? Que eu gosto de tentar 2017 foi. 2017, tá. Mas hoje então já tem solução desse tipo no mercado. Tem. Não no Brasil, né? Ah, no Brasil começaram com outras tecnologias, tipo a High Lab, inclusive, que é Uhum, uma. Eu acho que ela é inclusive do sul, depois veio aqui para São Paulo, que tiveram algumas tentativas como aquela Taneiros lá, que deu escândalo e tudo, uhum, mas é muito tentativa de reduzir o custo de diagnóstico e tornar o diagnóstico mais frequente. Então, inclusive, esse anel uhum. é uma tentativa, o anel de Sim. mensuração é uma tentativa de wearables ali no dia a dia para você conseguir fazer essa mensuração. Então, Uhum, existem diferentes formas ali, mas na saliva eu não acompanhei e não conheço, assim. sim. Então, E aí, depois dessa experiência, tu voltou pro Brasil e aí voltou cheio de ideias, chegou aqui. cheio de ideias, voltei para consultoria, falei, logística, e aí? Como que a gente trabalha, tecnologia, né, emergente? Vi que não ia ter muito espaço numa Uhum, consultoria tradicional, tá tudo bem. Migrei ainda para a área de marketing e vendas, voltei lá para os primórdios. Fiquei um tempo lá e gostei, né, muito mais disso. E aí eu falei, tá, mas ainda preciso me fortalecer algumas coisas. E aí, dentro desse período ainda de marketing e vendas, comecei a me aproximar de inovação. E aí fui para dois cursos em paralelo, assim, uma uhum, especialização em facilitação de grupos para inovação, uhum, porque eu via que a tecnologia está ali, mas as pessoas não querem uhum. inovar muitas Sim, vezes, change tem seus management. bloqueios, Uhum, change management. Então foi muito legal de aprender. É um conceito entre sociologia e psicologia, então do estudo do indivíduo, estudo do grupo, de grandes massas, na verdade, é estudo do grupo, que é até 30 pessoas uhum, você tem uma dinâmica de grupo muito diferente. uhum, Então, como que você identifica comportamentos, bloqueios, quem que tá a favor, quem que tá contra, isso no dia a dia, assim. Então, foi um uhum, período muito legal. E aí, fui fazer uma pós-graduação em design estratégico e inovação. Que aí são ferramentas do design mesmo para você promover inovação, prototipação rápida, UX, UI. Então, você consegue começar a uhum. traduzir isso em produtos digitais. Dentro dessa tua trajetória, porque tu vem numa trajetória, vamos dizer, um pouco mais técnica, né? E Aham. aí entrando em processos mais industriais, depois tu dá um salto muito significativo para frentes mais early stage de futurismo, e aí depois tu abraça uma frente que ela é mais comportamental humana, né? Querendo ou não, né? Sim. Puta, é um baita mix, né? É. E aí foi juntando essas coisas. Por isso Sim. que eu até, nessa história, assim, ela. E eu fui vendo muito do. Eu acho que um lugar que eu gosto muito é dessa exploração, e para ter essa exploração, precisa ter um repertório muito grande, Uhum, né? Então. E eu gosto de ter o repertório, acho que eu sou apaixonado por aprender e tal, né? Só que aí precisa colocar na prática. Então uhum, aí eu fui fazendo essas conexões para, tipo, hoje em dia, no fim do, o pessoal fala, ah, você trabalha com ferramentas de design. Tipo, trabalho também. Né? No uhum, fim do dia, facilitação, tudo isso tá no dia a dia de uma uhum, proposta, de um projeto que a gente faz. Então, usa muito disso, mas menos sobre sou um designer estratégico, sou uhum. especialista nisso. Né? Então, acho que fui criando minha caixa de ferramentas, assim, Sim, para sim, sim. trabalhar, Aí tu abre ela conforme a necessidade, conforme a conforme o momento. necessidade. Exato. Cara, curiosidades aqui, porque tu falou Aham. ali da Singularity 2017, né? E aí contava numa visão muito futurista, assim. O quanto que se debatia lá naquele período foi se concretizando no tempo, o quanto que ficou mesmo no mundo das ideias, porque quando tu começa a olhar muito para o futuro, cara, tem um fator de, óbvio, que tu pode sustentar isso, Sim. cara, conforme estudos, etc., por tendência, qualquer outra coisa, mas tem um fator mesmo que, cara, é um pouco de chute para a lua, assim, né? É. Tu, sabe, quanto que tu viu de coisas que estavam sendo debatidas lá, porque a gente tá falando aqui de 8 anos de diferença, né? Sim. Do que era debatido lá e que está se concretizando. Porque a gente está bem nesse momento de olhar 2030, saiu o artigo Sim. 2027, deve ter ido, né? E- Tá, a gente está olhando daqui para 5 anos para frente e tá todo mundo, Uhum. cara, tentando adivinhar onde é que isso vai parar, né? O Sim. que que tu viu desses 8 anos de 2017 para cá? Cara, eu vi que tem gente que faz futurologia
Uhum. né? Que é tipo, na hora que você coloca, você vai atrás, você tenta fazer acontecer isso, mas eu acho que é muito mais sobre antecipar, assim, Uhum. né? Então, até tem uma empresa brasileira, o Thiago Matos é um grande Uhum. pensador sobre futurismo, da Aerolito, que basicamente ele fala que tem dois mindsets, né? De você esticar o presente Uhum. de você antecipar o futuro, né? O Então, esticar o presente seria muito mais tu manter o status quo, na verdade. o status quo e você projeta o que você vai ser amanhã a partir do que você é hoje, Uhum. basicamente. E não Sim. necessariamente do que você quer ser daqui 10 anos e você traz para o presente. Uhum. Então, acho que o futurismo é muito mais sobre essa visão criativa do que pode ser, né? E menos um cenário e mais de quais são as possibilidades. Uhum. Dentro dessas possibilidades, então você abre esse leque, dentro disso você se antecipa, né? Tá. Então, Então seria muito mais como, cara, eu quero definir em 2030 o que que vai acontecer e aí eu trilho o caminho para chegar lá. o que pode acontecer. Tá, o que pode acontecer. Mas eu foco no caminho para chegar lá. É, Porque na verdade eu preciso construir esse caminho. Senão eu fico no presente só exato, esticando ele. exato. Tá. E aí você antecipa e fala, tá bom, para eu chegar lá, quais são as peças e o que que eu vou construir. E obviamente tem o presente que ele vai sustentando, né? Não é Uhum. uma ruptura Sim. constante. Então acho que. Mas lá eles falavam muito de. Né, tinha um dos fundadores lá da Singularity, ele falava muito, o Ray Kurzweil, ele falava muito da singularidade vai ser alcançada, acho que em 2035, não me lembro muito quando era a data. É, eu acho que a gente, tipo, acho que esse conceito de singularidade, de robô, máquina juntado e vai perder tipo, acho que não é esse conceito na minha cabeça. Uhum. É muito mais essa simbiose que, tipo, não existe uma separação. Até quando Uhum. a gente fala hoje, a gente fala, estou sem bateria, né? Você fala, pô, você não tá sem bateria, seu telefone tá sem bateria, você está É. sem. Então, Sim. isso já tá meio simbiótico, assim, né? Não Sim, sim, tem sim, essa sim. separação. Eu Uhum. acho que uma coisa que foi muito legal lá, que hoje, e principalmente IA fala muito disso, é que é essa horizontalidade da tecnologia. Então, Uhum. a tecnologia ela é horizontal, assim, né? Então, ela vai transformar cada parte. Uhum. E é basicamente isso. Então, quais são esses vetores horizontais que vão transformar cada BU, cada área de negócio? Uhum. Então, a IA é transversal, biotech vai ser transversal porque vai impactar gigante. Então, era muito de biotech, IA, Uhum. que é essa junção, assim. Então, acho Tá. que para mim era. é, E acho que tá tendo coisas, assim, já Uhum. de biotech. Sim. Inclusive, saiu uma pesquisa de uns, acho que pesquisadores japoneses, se eu não me engano, que eles conseguiram fazer sangue sintético, Uhum. principalmente para resolver o problema De transfusão? de transfusão, Uhum. de quando você não tem disponibilidade em banco sanguíneo, eles conseguiram, já estão em teste, já conseguiram fazer isso, assim. Aí você fala, Uhum. pô, isso é uma loucura, assim. É. Começa a se Mas você preocupar resolve o mais. problema. Sim, tu resolve o problema. Uhum. Sim. E aí tu voltou, então tu começou a ir para um pouco mais para frente de marketing, só para a gente acompanhar até o É. momento presente aqui, vai. Aí, 2017 foi isso, continuei um pouco na parte de marketing e esse período foi até 2020, 2019, fim de 2019. Fiz uma transição, saí, e aí foi muito da linha de que eu exploro. Então, aí comecei a explorar muita parte de design e inovação. Depois me juntei na Mandala, que é uma consultoria de inovação consciente, muito voltada para propósito e como que a marca gera impacto, né, trazendo essa visão. É, e aí, em 2020, me juntei a um grande grupo de tecnologia e marketing para fazer uma jornada de criar uma área de consultoria, que era uma área transversal também, dentre as diferentes capacidades e capabilities que tinham. Então, lembro, acho que foi mais ou menos 40 e poucas aquisições Uhum. desde que eu entrei, Sim. né? E aí, justamente, era, putz, entender o que essa empresa faz, era uma empresa de nicho, faz, putz, como que conecta com as outras coisas que eu já tenho, como que eu escalo. Então, muito desse lugar do conectar a transdisciplinaridade, a visão de futuro, e, obviamente, tinha todas as restrições Uhum. humanas, de resultados, de pessoas, juntar uma pessoa que falava de dados com uma pessoa que falava de produção de vídeo, né? Uhum. Puta, não fala assim, Sim. não é somente, gente, sentem aqui e vamos O falar. protocolo é diferente, né? Não existe. Sim. Exato. Tipo, e a gente tá falando do mesmo problema. Então, Uhum. é muito de como que eu junto todas essas perspectivas para criar uma visão do cliente, Uhum. né? E não de visões departamentadas. Então, foi muito desse lugar. E aí, fiz essa jornada, fiquei de 2020 fim de 2024 lá. E aí, putz, apaixonei por tecnologia ainda mais, marketing, trabalhei com Web3, AI, Uhum.
produtos digitais, desenvolvimento de apps, e-commerce, marketing, tudo. E aí agora tô aqui na F-Câmara fazendo também essa jornada aí de marketing Não, e growth. não está no nível de 40 aquisições ainda, né? Mas já está numa aceleração de Já tá aquisição, então, querendo ou não, o desafio é muito similar, né? muito similar. Muito similar. Cara, interessante. Eu fiquei aqui porque tu trouxe muito na tua fala inicial um pouco da origem empreendedora da tua família. E aí é mais só para tentar explorar um pouquinho disso, porque tu tem um Claro, fator de inquietação muito significativo, que é um tem. pouco da questão empreendedora, né? Tu Sim. não querer aceitar as coisas como elas são e querer mudar um pouco as coisas, né? Mas tu não foi necessariamente para uma linha de querer montar um negócio, né? Foi numa linha muito mais de quando tu tá dentro de um negócio, como é que tu ajuda a transitar e como é que tu ajuda, sabe, a mexer um pouco mais no negócio. Mas Sim. essa inquietação é muito clara, assim, ficou muito Ah, evidente agora, escutando a tua história, agora pelo faz. pouco que eu te conheci, eu falei, cara, puta, ele tá mexendo um monte de coisa, tá fazendo um monte de... E é muito, assim, parece no intraempreendedorismo muito forte, sabe? Chegar num lugar e tu ver o que tu pode mexer e tu começar a atuar em cima Sim, disso, né? sim. Legal, cara. Pô, parabéns pela tua Obrigado. trajetória, eu não conhecia, eu te falei, cara, provavelmente quando a gente for fazer o DojoCast eu vou te conhecer mais. Sim, sim. Mas me fala um pouquinho, cara, porque agora, querendo ou não, dentro da F-Câmara, tu também tá fazendo uma especialização, né? Tô. Ali é um MBA, né? É um mestrado executivo. Mestrado É, executivo. Fala um pouquinho sobre isso aí pra... vamos lá. Acho que começou isso em 2024. Enfim. LLMs começaram a crescer, a gente começou a explorar ainda logo no começo de OpenAI, já prototipar e muito na linha do, pô, talvez a gente não consiga vender ainda para o cliente, Uhum, mas vamos lá, e explora, né? uhum, Tipo, vamos fazer vamos encantar o cliente, tentar fazer alguma coisa diferente, usar, brincar. Acho que uhum, grande parte da inovação começa com quase com uma brincadeira, assim, né? A gente sim. tava falando até de você, dessa experiência como pai e tudo, é muito dessa exploração, Uhum. da Da pergunta e curiosidade, da... tipo, pô, vamos fazer. Saiu o Uhum, VO3 agora, tá, brinca, sim, né? E acho sim, que sim. isso vai criando repertório e vai criando essas coisas. Então começou muito disso. Eu comecei a ver que no mercado ninguém tinha resposta, Uhum, né? E acho que isso vai ser cada vez mais frequente. As pessoas não vão ter respostas, porque é um ambiente muito mais de exploração do que de benchmark, assim, uhum. eu diria. É que eu acho que a gente tá num momento que, diferente do passado, que o explorar, ele era muito custoso, né? É, Hoje, explorar, ele ficou... Óbvio que tem alguns custos, né? Dependendo de como a gente está olhando a proporção de, pô, pega um VO2, querendo ou não, quando tem comparativo com outra tecnologia de LLM, acaba sendo um pouco mais caro. sim. Mas ainda é muito barato perto do que era no passado. Porque tu tinha restrição de Uhum. tecnologia, tu tinha restrição de tempo, para tu fazer uma coisa rodar, cara, tu demorar uma semana para tu ter o resultado e falar, Sim, errei, sabe? Então, exato. acho que hoje permitiu muito isso. Então, quando tu fala assim, cara, a gente tá tendo mais dificuldade de ter respostas, é porque ninguém sabe para onde isso está indo? É mais ou menos nessa linha? Ou. É porque todo mundo tá ainda afirmando que o caminho é um, assim. E acho que Hum, até conectando com a visão mais do futurismo, puta, é VO3? Talvez não. O uhum, pessoal tava falando, não, vou apostar em OpenAI, vou apostar em Google. Pode ser que surja uma outra que vai mudar. É muito uhum, pouco provável, na minha visão, porque questão de capital, investimento, tudo, e essa tendência cada vez mais de consolidação. Mas até tipo, vai acabar o trabalho de A, B, C, D, ou E. Ninguém sabe, assim. Eu acho que o uhum, nosso papel é muito de. Estamos no movimento, no meio da transição, então é difícil você olhar em perspectiva e difícil você olhar para frente. Então acho que é muito mais de puta, imaginar caminhos e uhum, explorar esses caminhos e depois tentar fazer sentido. uhum, Mas como a gente não vivenciou, o pessoal tá fazendo uma projeção, tipo, hoje, puta, vai ser VO3. Talvez não seja, talvez seja alguma outra coisa. Mas, tipo, ou a pessoa fala sem uma profundidade do nunca teve, nunca usou, entendeu? uhum, Então acho que essa. é, o brincar, o explorar, o usar as coisas, te dá repertório para falar, pô, não é tão fácil assim. uhum, Então, um exemplo, o Google VO3, pô, você faz um prompt, ele se gera prompt começou a explodir, só que ele gera prompt de 8 segundos. uhum, Faz um vídeo de 1 hora. uhum. É outra coisa. Tem Sim, um sim, gap sim, sim, ainda. sim, sim. Entendeu? Que é o que a gente tava falando antes, assim. Então, acho que eu me coloquei num lugar e falar, puta, não é tão simplista a resposta que eu vi a galera dando pra clientes, assim. Falei, tá, preciso buscar profundidade, né? Uhum, Até pra saber exatamente o que que é, uhum, né? Não é o lugar do eu virar um desenvolvedor, etc, que acho que, putz, não quero me desenvolver nesse aspecto, mas eu preciso navegar pra, né,
conseguir questionar e Não parar na não página parar 1, na vai. página 1. Uhum. E aí fui para um caminho. A visão de negócio, de discussão das soluções criativas já existia. Aí, ano passado, eu fiz uma pós-graduação na Imperial College, foi online e tudo, mas Uhum. aprendi todos os métodos de machine learning existentes, assim, desde Uhum. o linear, XGBoost, Bayesian. Então comecei, e era Aprendendo em aprender nível conceitual, tu chegou a codar, codar mesmo? Legal, cara. nível codar. Então foi tipo codar e tinha um projeto no fim no fim do Uhum. curso, então foi muito legal assim de, tá, sei as dificuldades que quando eu peço um projeto, quando eu tô relacionando com alguém de dados, alguém de AI, sei da dificuldade. Então, Uhum. tá, então sei o caminho e o gap até para fazer uma proposta, uma solução. Uhum. Então já sei disso. E aí eu vi que tá, agora eu preciso trazer uma outra perspectiva de, tá, como que isso traduz pro negócio, né? Uhum. E aí, que é aí o mestrado executivo lá em Oxford, é justamente que é AI para business. Então, como que isso afeta o negócio? Então, desde entender o mecanismo de um LLM, como que ele faz uma projeção, a conta matemática por detrás específica, né? Uhum. Porque no fim do dia tudo conta, Sim, né? sim. Então o pessoal acha, nossa, tá criando do zero. Não, é uma conta estatística, Uhum. né? Sim. Então não é exata, Uhum. né? Então se você perguntar duas vezes a mesma coisa, Uhum. vão sair duas Probabilística. respostas. Então tem então entender isso, mas também falar muito de risco, de impacto para negócio, de explorar as possibilidades. Então tem muito sobre regulamentação, Uhum. né? Então, porque no fim do dia é isso que vai bloquear. A tecnologia Sim. ela vai evoluindo e está evoluindo. Acho que Uhum. vai ser muito mais que eles falam daqui, o Human Agency, então a agência humana, Uhum. e aí linka com o ponto da facilitação de grupos, etc. Tipo, depende da nossa visão e da nossa capacidade de explorar isso. Então, Sim. e aí, puta, tô apaixonado por isso e é uma coisa que eu amo falar. Assim. E como é que tá sendo? Ele tá sendo presencial em alguns momentos lá? Como é que são os encontros? Sim, ele é híbrido, né? Então ele Uhum. tem. Então acho que ele tem períodos é, virtuais, onde eu tenho uma curadoria incrível assim de conteúdo. E aí é livro, estudos, cases de Harvard, cases de Oxford, Uhum. papers de alguns professores. E aí você se prepara e depois você tem os módulos presenciais ali com mais ou menos outros 50, 60 líderes de Uhum. todos os lugares do mundo. E aí você vai, você debate e tem aulas expositivas com pesquisadores, com gente do mercado que vão trazendo tendências, e aí você vai debatendo, e aí tem um essay lá, um assessment que é você consolidar tudo que você aprendeu e você consolidou ali. Uhum. Então, esse híbrido, né? Então, estudar, né? Ler, discutir e Uhum. tangibilizar, assim. Beleza. Uhum. Então, é Da hora. interessante, é interessante. E acho que Formato diferente, né? E você é o único brasileiro lá ou tem tem 3 mais? brasileiros, Três eu e mais brasileiros. 2. Legal, cara, legal. Mais um que mora em Miami e outro Uhum. que mora já em Londres há 30 anos, assim. Uhum. Então, Sim, sim. do Brasil, assim. Da hora, cara, da hora. Cara, eu queria explorar um pouquinho, porque tem uma fala que tu trouxe aqui, são as reflexões que eu tenho, que tu disse, ele não sabe exatamente para onde isso vai, se Visual Tree é a ferramenta ou não, se alguma coisa vai substituir ou não, ele não sabe, né? Tem um espaço, na verdade, que é o que cabe a gente, é muito mais de, cara, gerar hipótese e fazer testes e ir para prática mesmo, para tentar acompanhar um pouco dessa evolução. Por outro lado, tu desenvolveu também uma competência de olhar isso por um olhar mais comportamental e humano. E hoje o que eu tenho visto muito na prática, assim, tem utilização, algumas pessoas estão utilizando hoje para, pô, fazer um texto de LinkedIn, por exemplo, e aí os caras começam a se tornar quase especialistas numa coisa que eles param na página, no primeiro parágrafo, vai, não é nem na Num primeira página, prompt. param Para no no prompt. prompt. Que até o Ricardo Capra, ele fala um pouquinho sobre os seres híbridos, né? Que tu começa a utilizar um pouco mais esses recursos para tu aumentar um pouco mais o teu repertório, mas não quer dizer que tu necessariamente aumenta o teu conhecimento, né? Tu fica num pedaço ali que tu tá utilizando muito da tecnologia. Mas eu vejo muito a hesitação na utilização. Sim. Muito mesmo. Cara, como é que eu crio as hipóteses? E eu não sei se o desafio tá muito mais nas perguntas ou na geração da hipótese para tu começar a ir para prática, ou tu ir mesmo e testar e tu começar a meter a mão na massa, sabe? Mas eu sinto que tem muita gente que ainda tá parada, sabe? Tá olhando tudo isso, tá mais se preocupando e tentando adivinhar a futurologia, né? Fala, putz, isso aqui vai acontecer lá na frente, então me ferrei. Do que, cara, não sei o que vai acontecer, só deixa eu surfar.
Como é que tem sido a tua leitura, e isso inclusive assim no âmbito um pouco mais nacional perante isso? Se tem diferença, por exemplo, quando tu olha, cara, em outros ambientes que tu já teve, dessa dificuldade que eu tenho visto, tá? E quando a gente olha no cenário de tecnologia, que é onde a gente está mais inserido, é um pouquinho mais óbvio a Sim, utilização, porque a gente traz isso para total. dentro, inclusive, da empresa e como é que a gente dá eficiência para os clientes, ganhos para os clientes. Então é mais natural. Mas quando a gente sai desse universo de tecnologia, cara, vou pegar um pouco perto, assim, amigos, família, cara, para, e a gente não está nem utilizando. Sim. Sabe, como que tu vê isso, assim, essa dificuldade, sabe? É um negócio mais cultural nosso, é... Puta. Cara, eu acho que assim, todo mundo tá falando até exemplo da. Ah, o Google vai morrer, o SEO vai morrer. No fim do dia, quando você olha, teve até um estudo do Benedict Evans, ele faz uma série, um pesquisador independente, muito legal, assim. Ele olha, quando você olha, tem um monte de usuários no GPT, por exemplo, né, que é o mais utilizado, só que a frequência de uso é muito baixa. Isso é Uhum, geral, global, assim. Então acho que tem esse lugar, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil ele não tem uma política ainda clara, nacional, de letramento, uhum, né? Então acho que quando você olha outros países, até em graus de investimento, toda essa discussão geopolítica de eu ter modelos proprietários, modelos nacionais, o Mistral na França, então uhum, começa a ter. o- Os países eles entenderam que isso vai ser um diferencial competitivo nacional, assim, né? uhum, De produtividade, de atração de talentos. Eu acho que Latam como um todo, né? Não somente o Brasil, eu acho que a gente ainda tá num. Nem chegou nessa discussão de uhum, política nacional. Teve alguns movimentos, tudo, mas acho que tem um ou dois modelos nacionais ali que brasileiros que estão tentando fazer isso, mas tem até uma tendência do Global South ali, que eles falam, que é uhum, tipo toda essa parte sul do mundo, né? Então, Brasil, África, parte da Ásia, que você não tem dado. uhum, Os modelos estão sendo treinados com modelos uhum, americanos, agora muitos chineses, tudo, modelos europeus. Então, assim, não traduz a realidade aqui. uhum, Até tem exemplo, você bota. Teve, acho que um exemplo que eu vi lá na aula, o pessoal falando de. eh, acho que alguma coisa da Segunda Guerra, etc. Saiu uma mulher ali na guerra e, tipo, não era realidade. uhum, Porque foi treinado assim. Então, começa a ser, tipo, acho que o Brasil, assim, como um todo, política nacional, a gente deveria ter, e as empresas, e acho que deveria também partir disso, de qualquer estratégia de letramento, assim, sabe, sim, sim, das sim, pessoas. sim. Porque, principalmente aqui, que a gente ainda tem, puta, uma população muito maior, isso vai Uhum, ser muito mais diferencial ainda, né? sim, sim. Então acho que tem uma coisa dessa. Acho que dentro da nossa bolha ali de tecnologia, eu vejo também restrições, muito porque o pessoal tá com medo, assim. A Uhum, velocidade é tão grande sim, sim, do de que tá evolução. acontecendo, o pessoal fica meio perdido. Uhum, Pô, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pra lá, vou pra cá, né? E o pessoal não tá abrindo espaço pra usar. Pra, uhum, tipo, deixa eu testar, deixa eu usar, deixa eu entender, né? Então, no ponto do repertório do LinkedIn, né? É isso, eu acho que o pessoal para na camada um, é. né? E o que é mais bizarro é que, diferente de quando a gente não tinha os avanços da tecnologia como tem hoje, para tu testar alguma coisa, tu precisava ter a hard skill muito forte. É, Hoje tu não precisa é necessariamente o ter. vibe skills agora, É. vibe coding. E aí, cara, hoje tá mais fácil de fazer teste, porque tu Uhum, consegue ter uma interação de uma linguagem natural. sim. Tu consegue falar, o prompt nada mais é do que uma fala escrita ali, tu tá digitando, sabe? Então tu não tem mais a barreira necessariamente da hard skill, óbvio que dependendo do nível de profundidade que tu vai dar, tu vai ter uma melhor excelência no resultado e Sim. no que tu tá se propondo. Mas para tu começar a fazer pequenos experimentos, tu não precisa mais aprender Python, por exemplo. É. Cara, antigamente tu foi lá testar todas as machine learning da Era vida, tipo, puta, código. abrir Cara, Hello World. sim, é outro nível, né? E mesmo assim eu sinto um pouco dessa dificuldade, mas eu acho que o ponto que tu trouxe, que ele é muito forte, é do letramento mesmo, né? E eu tenho visto, assim, um pouco que eu queria explorar um pouco da tua abordagem quando Uhum, tu tá perante os clientes, assim, como é que tu tem visto? Porque essa dificuldade a gente está sentindo na prática. Dependendo do nicho que a gente está atacando e o sim. interlocutor do outro lado, o que pega não é exatamente o problema e como que a gente soluciona, o que pega é o letramento. E aí a gente tem que entrar para uma abordagem que ela é mais educacional na venda, né? Sim. Como é que tu tem visto isso e como é que tu tem feito movimentos para, sabe, tentar passar um pouquinho por essa resistência inicial? Eu acho que é abrir espaço para conversa, assim, até eu acho que muitas lideranças
né? Tipo, precisam do letramento, mas eu acho que também tem um lado meio de, não sei se é egóico, alguma coisa Uhum, assim, de, tipo, medo das pessoas de vulnerabilidade, né? De falar, uhum, não sei isso. E aí é isso, ó, a pessoa acha que num prompt vai conseguir saber a mesma coisa e cospe ali e fica repetindo. Então, tipo, uhum, você não tá sabendo, você tá sabendo ali. Então, acho que é abrir esse espaço dessa conexão, aproximar e falar assim, tipo, tá tudo bem, quais são as suas dúvidas, assim? uhum, E eu vi que essa foi uma. Quando eu migrei muito pro marketing digital, lembro que na época o meu chefe, que era o fundador de uma das empresas adquiridas aqui no Brasil, eu falava pra ele, Bruno, cara, não sei nada disso, o que que é essa sopa de letrinha? E era uma pergunta que ele falava, isso, que é o que a gente tava falando também, acho que antes da aham. gravação, né? Do fazer perguntas Bestas, né? A bestas, gente né? considera besta. Tipo, o que que é isso? E Sim. explicava de uma forma, então acho que é abrir espaço para essa vulnerabilidade, né? Uhum, Eu acho que muito desse one-on-one ali com líderes é muito importante, de aproximar, falar assim, eu tô aqui com você, assim, uhum, tipo, eu passei grande parte disso, eu não tenho todas as respostas, mas vamos junto descobrir, né? uhum, Isso que uma pergunta vai abrindo a outra, por aí vai. Então acho que aproximar uhum, é muito disso. O outro é simplificar, eu acho que e aí, acho que tem uma frase que atribuem para o Einstein, né? Que é uhum, se tá complexo demais é porque você não entendeu. uhum. Eu acho que Sim. atribuem para ele, não sei se foi Uhum, ele, né? Mas, então é isso. Acho que se tá complexo, se você tá, nossa, é mega. É porque você não entendeu, uhum, né? Porque dá para simplificar, né? sim. Então, Ou no mínimo fatiar, né? no mínimo fatiar e falar assim, não, não é tão complexo, vou começar aqui. Então, acho Sim. que é um pouco do nosso trabalho também ali de, puta, simplificar e conectar na realidade do cliente, assim, Uhum, sabe? E não fazer o cliente necessariamente fazer o salto e conectar. sim. Porque acho que isso tem uma força muito maior versus você falar, não, vamos junto. Uhum, Então, acho que esse é um caminho sim. muito grande. E o outro é, cara, falar de negócio, falar menos da tecnologia por detrás Uhum, e falar mais do impacto que eu vou gerar de negócio. sim, sim. Porque aí todo mundo conecta, assim. Uhum, Aí o pessoal já tá letrado, já tem muita coisa. Aí uhum, você consegue falar. uhum. Tem um mecanismo que eu vejo tu usando também, que eu acho que ele é, cara, ele é sensacional, que é tangibilizar isso fácil de o cara conseguir, sabe, de uma certa forma degustar ou conseguir ver na prática, né? Uhum, Porque daí tu tá falando ali sobre o negócio, tá falando um pouquinho sobre, cara, vamos jogar junto ombro a ombro aqui, tá tudo certo, tô aprendendo sobre o teu negócio, eu posso te educar aqui na tecnologia também, o letramento. Vamos jogar mais aberto, sem tanto ego aqui, que tá todo uhum, mundo junto aqui para tentar atingir resultado, mas deixa eu te mostrar um pouquinho prático como é que isso funciona, sabe? Eu acho que sim, isso tem dado uma encaixada bem interessante, assim, né? total. Porque não fica no mundo das ideias nem do PPT. Ele vai para a prática, assim, né? Isso eu acho Sim. que é uma forma de mostrar aí, cara, não é o bicho de sete cabeças e olha aqui como é que isso vai funcionar na prática. Porque a gente viu isso muito no universo ali quando a gente estava falando de, cara, vamos chamar de primórdios, tá? Mas dados perante o SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, né? Como é que a gente tira o cara da planilha e a gente E coloca o vai cara, pra... por exemplo, dentro de um dashboard, né? E é muito dessa questão da mudança mesmo, do change management, do cara mexer numa ferramenta onde ele tem uma certa liberdade, uma criatividade, mas ele tem um domínio, Sim, e aí ele precisa mudar para ir para alguma outra coisa que vai ajudar ele em análises mais profundas, inclusive, vai tirar uma pancada de erro no meio do caminho, mas é uma mudança. E tem vezes que a mudança parte do interesse do indivíduo, e ele está disposto a isso, ele quer isso, e daí fica muito mais fácil. Tem vezes que o indivíduo vai ser mudado. Cara, e aí gera uma resistência sim. gigante, né? Que ele fala, cara, não quero, eu quero ficar na minha planilha, mas aí tu quer me tirar disso daqui. Alguém tá me forçando a sair disso, né? Então tem um desafio bem grande, assim, de Sim. fazer essa mudança, né? Mas o que a gente sempre sentiu ao longo do tempo é como que a gente tangibiliza e faz isso de uma forma mais simples sempre e depois incrementa. Cara, fatia o É elefante. isso. Começa Do pequeno, simples ao mostra, complexo e vai. é, traz o cara, vai educando ao mesmo tempo, sabe? Pra ele sentir parte daquilo ali, mas ele sentir que não é tão complicado assim, e aos poucos ele vai Total, avançando, né? total. Tem uma frase que me lembrou essa fala, me lembrou uma frase. é, Tem um biólogo chileno que ele fala da ôntico e ontológico, né? Que é o que está sendo falado versus o que está da idealização. E ele fala que seres humanos, assim como seres vivos, eles não são seres de mudança. São seres, eles mudam a partir daquilo que eles querem conservar. Uhum. Então, se você acessa esse lugar, a mudança vem daí. Sim, sim. Então, por que que um cara, um profissional ali quer ficar vinculado ao Excel? Uhum. Tá querendo conservar alguma coisa. É Sim. o controle, a flexibilidade, Uhum. né? Então, putz, a segurança.
como que você dá ali, a partir disso você dá ali também no outro, né? Sim, sim, sim. Nesse novo cenário você dá esse mesmo lugar de conservação, assim. Então isso também mudou um pouco minha cabeça da gestão de mudança, de change management, de o que a pessoa quer conservar Uhum. e a partir disso eu estabeleço a visão de mudança, assim. E Sim, não sim. a partir do vamos mudar, vamos lá, vamos fazer tudo diferente. Não, precisa conservar. Então uma empresa muda muito porque quer conservar market share, quer conservar liderança de mercado, tudo. Então, quando você vai para a empresa é muito fácil você pensar Sim, nisso. sim, Ah, quero sim. conservar market share, não é que eu quero crescer necessariamente. É, Uhum. ou quero conservar minha taxa de crescimento, que isso tem investimento, etc. Mas pessoas ali por É. que que um CEO ou uma CEO vai querer mudar? Quer Uhum. conservar a posição, entendeu? Sim, sim, Né? sim. É E bem às vezes interessante isso. quando não coloca AI na pauta, porque quer conservar a posição Uhum. de sabedoria, de liderança, de hierarquia, enfim. Sim, sim, Então sim. acho que é uma mudança pra mim que essa frase pra mim ela muda bastante assim a É perspectiva. porque parece que a gente está passando por um momento que a hard skill ela está sendo menos necessária. A soft skill, self skill, a gente pode colocar isso em Aham, outros nomes aqui, ela está começando a ser mais exigida, né? Porque no momento que eu entendo o que que me trava para uma mudança e eu consigo, sabe, olhar para aquilo ali com outro olhar, tô- eu vou, na verdade, conseguir ter bons ganhos, né? sim. Porque o que me trava é meu bloqueio ali, né? É, Então a gente está falando mais de self ou de soft skill de qualquer outra total. coisa. Quero que a gente estava falando antes aqui sobre a curiosidade, né? Que eu acho que agora a gente está num ambiente de experimentação muito mais forte que a curiosidade ela deve falar mais É, alto, né? Muito mais alto, que é essa capacidade de fazer as perguntas, porque agora a gente está falando muito mais sobre perguntas e menos sobre respostas, né? sim. Então, cara, quais são as perguntas certas que eu tenho que fazer nesse momento? Ou e não precisa ser certas, né? Quais perguntas que eu preciso fazer para começar a experimentar? Porque agora a gente tem que estar mais num ambiente de cada vez mais experimentação, né? Porque a tecnologia, ela tá, semana que vem já vai ter outra coisa lançada, Vai, sabe? E aí, cara, como que eu gero um monte de hipóteses em cima disso e começo a testar na prática? Porque as sim. ferramentas estão todas aí, né? E não ter uma grande aposta, né? Um big bet, assim, como Sim. investimento fala, diversifique seus investimentos. Não dá pra você fazer toda essa amplitude, mas ao mesmo tempo, cara, apostar nisso aqui. Aí você fixou e tem até aquela hashtag, né? OpenAI killed my startup, né? Tipo, Sim, mas sim. é isso, você aposta tudo nisso, aí vem uma avalanche que você não sabe de onde tá vindo, no fim do dia é isso que vai acontecer, né? Então, tipo, é muito mais sobre essa adaptação. É, eu lembro que também tinha uma ex-chefe minha, ela falava que o papel dos executivos é diminuir risco, minimizar risco, Uhum. né? Saber onde vai dar problema e minimizar o risco e tomar decisão. Será que é isso agora ou será que a gente tem que. O minimizar o risco é explorar, né? Tipo, a lógica mudou. É porque como é que tu minimiza risco num mercado que está cada vez, o avanço da tecnologia está extremamente dinâmico, tu vai minimizar risco olhando, fazendo análise de risco quase semanal, né? Porque Exato. tu não tem mais como olhar para frente no horizonte de um ano e falar, cara, onde é que vai parar isso? Porque olha o avanço que a gente teve em Sim, relação a IA em um ano, cara. exato. 6 meses atrás, a gente estava tendo outro futurismo, vai. Uhum, Tava se falando sobre outras questões que hoje já é, mudou muito rápido. Então acho que é mais a capacidade de adaptação que está na mesa, muito forte nesse momento, né? Mas também tem outra perspectiva. Eu estava vendo cara, um vídeo esses tempos. Uma pessoa estava falando muito sobre como que posicionou a questão da era da tecnologia muito forte. E a frase que vinha era: as empresas que não se transformarem em empresas de tecnologia, elas vão morrer. Muitas empresas não se transformaram em sim. empresas de tecnologia. Elas utilizaram ali, cara, na camada operacional, um Uhum, pouco para back-office e tudo mais, como suporte. Elas não mudaram o core business para ser uma empresa de tecnologia. Então, aí até hoje, cara, seguem crescendo normal. sim. Agora tá todo mundo falando que, cara, tu precisa ser uma empresa de IA. Será que precisa mesmo, sabe? Será que tu não tem que melhorar alguns processos, utilizar mais a Sim. tecnologia a favor, sabe? Cara, até um ponto que eu ia depois recomendar era um livro que chama The Art of. Não, The Business of Big Data. Hum, Que mais do que IA é tipo. As empresas vão ser, cara, o grande, né, assunto, o asset vai ser dado no fim do sim, dia. É dado já. sim, sim. Né? A atenção do usuário é dado e você consegue monetizar isso, seja vendendo produtos, vendendo serviços, vendendo marketing. No fim do dia é isso, né? Uhum. É, então acho que mais do que virar uma empresa de IA ou de tecnologia, virar como que Empresa de dados. uma empresa de dados. É, Na porque minha no cabeça final é do isso. dia, para tu conseguir melhorar o teu processo de tomar decisão, ele pode ser humano ou tu pode, sabe, terceirizar, vai para IA também. É conforme tu tem o melhor dado possível para tu conseguir Sim, treinar modelos, ou para que você mesmo humanamente entende um pouco mais sobre o que está acontecendo. Mas no final do dia tu tem que fazer um monte de análise, seja um algoritmo fazendo para você ou você fazendo, né? sim. Aí entra num outro ponto, cara, que
para mim ainda é um pouco de desafio, né? Porque eu gosto muito de olhar o processo de tomada de decisão, né? Ele tem fatores emocionais envolvidos, ele tem fatores mais racionais envolvidos, e a gente está começando a caminhar para um caminho que, teoricamente, a gente vai colocar isso para dentro da IA. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, se não tem um entendimento do que está por trás daquela caixa preta, cara, como é que tu Sim, terceiriza isso, sabe? total. Puta, cara, tem uma discussão muito grande dos tipos de modelo, né, de machine learning, tudo, sobre eu vou para um modelo que ele tem alta explicabilidade, só que talvez menor performance, Sim. né, então modelos econométricos, de teste AB, por exemplo, que você consegue fazer, modelos de incrementabilidade, de marketing, de receita, ou vou para modelos de alta performance, de deep learning, que é isso, essa caixa fechada que Não tem como. entrega lá, entrega para a máquina e vai, Sim, né? sim. Eu acho que tem agora uma discussão que é como que você junta esses dois mundos, porque a gente viu o mundo dos extremos ali do ou, né? Ou explicabilidade ou performance, e a gente vai estar indo caminhando para o mundo do E, Uhum. né? Explicabilidade com performance. Sim, Então sim, acho sim. que é um pouco dessa discussão. Então acho que até conecta um pouco do lado da vulnerabilidade, de trazer o cliente para perto. A gente fez um projeto juntos ali com uma grande empresa de broadcaster, né? Uhum. De rede de televisão aqui no Brasil. E a gente estava indo para um caminho que a gente sabia, era seguro, era o que estava no escopo. Puxei o cliente e falei, ó, tô pensando em fazer isso aqui. Uhum. Nunca fiz, mas a gente quer explorar. A gente teve Uhum. uma discussão interna querendo explorar. Falou, pô, eu topo ser cobaia. Uhum. E foi isso. E aí a gente fez uma outra análise que, ao invés de eu rodar um modelo, que era o modelo lá que eu sabia que estava performando, a gente rodou 11 modelos. Uhum. E esses 11 modelos, depois a gente conseguiu separar em variáveis que são core, ou seja, estão presentes em todos os modelos. Isso aqui, puta, olha, mexe, isso aqui muda o ponteiro, essas alavancas. A outra que são tendências, que é, dependendo do modelo, isso aqui pode impactar ou não. Uhum. Então, começa a fazer experimentos. Uhum. Outro que é, cria uma observabilidade aqui, um observatório, uma torre de controle, que são variáveis que explicam em, sei lá, 10, 20% dos modelos que pode ser que isso aqui, né, se Sim. mudar o cenário, isso aqui vai explodir, você vai, né, ter Uhum. o que eles chamam lá do Black Swans, os cisnes negros, né, que, Uhum. tipo, que é essa escalabilidade. E tem isso aqui, ó, esquece essa grande maçaroca de dados, não impacta, hoje não Uhum. impacta. Sim. Então, eu acho que essa é uma forma de trazer explicabilidade com performance. Sim. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não está preparado ainda para apertar o botão e falar assim, vai lá, máquina. Porque é uma questão de confiança, né? E a confiança, ela vem da questão de tu ter uma predisposição para aceitar a não explicabilidade, Sim. mas desde que exista uma performance constante até que tu fale, cara. E aí, de novo, volta para depende muito da relação no processo de tomar decisão e da criticidade da decisão. Se é Sim. uma decisão que ela, cara, mais de dia a dia, que ela não vai gerar um risco, um impacto muito grande, terceiriza, vai. Exato. Eu não sei o que tá dentro daquela caixa preta, mas tá performando, puta, se errar em algum momento ali, tá tudo certo. Mas não, a decisão ela é crítica. Aí, cara, e aí vai entrar questões de ego e tudo mais, e Total. Total. volta de novo para o letramento, né? Querendo ou não. Eu sempre pergunto, a gente tá até também numa proposta com um cliente, eu falei, ó, tá, vocês querem automatizar todo o processo de planejamento de CRM, por exemplo. De 0 a 10, né? 0 sendo 100% humano no loop, tomando todas as decisões, a 10 não quero olhar, quero apertar o botão, não olho. Uhum. Quanto que você quer estar? Eu acho que vai variar de cliente para cliente. Se você Sim. perguntar para os stakeholders de uma organização, cada um vai ter o seu grau né, Uhum. de tendência ali para decisão. Inclusive, me lembrou um livro que chama, acho que é The Paradox of Time, Uhum. que é do Philip Zimbarbo. Ele é um filósofo ali, e ele fala que as pessoas têm níveis temporais diferentes. Uhum. E que são níveis de exposição a mudança, a tempos muito, né? Então tem pessoas que olham muito passado e falam, não, sempre foi assim, eu sou, né, tipo, puta, eu amo o passado, o que a gente fez, honra e, né, o histórico fica nisso. Pessoas que são mais hedonistas, estão no presente, vão focar no presente, pessoas que são mais futuristas. A organização precisa dos três. Sim. Sim. E aí é como que você também se conhece, tem até tem estudos ali, testes, né, Uhum. de psicológico, você vê a sua visão Uhum. temporal. Sim. No fim do dia é isso, às vezes você precisa, puta, tira a pessoa que tá pensando lá pra frente, ó, agora não, volta,
foca aqui e entrega o presente, ou foca no passado. Então acho que esse mix também é importante. Uhum. Só que estamos num desafio, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar o presente e gerar resultado, eficiência operacional, você não pode ficar parado. Então é quase como que você cria esse mecanismo de forma automática. Mas eu acho que no meu campo pessoal, assim, eu tô começando a explorar, deixar a IA tomar decisão, assim, em algumas coisas. Você tá confortável com isso? Ou Não, gera um desconforto? não, gera um desconforto pra caramba. Sim. Mas eu tô começando algumas coisas ali e falo, pô, deixa eu tomar a decisão. Sim, Então, sim. justamente para experimentar, assim, Uhum. porque é fácil eu falar para um cliente, falar assim, ó, deixa aí, vamos automatizar 100%. Sim, sim. Sendo que, pô, se eu não tomei essa decisão ali, pelo menos no meu âmbito de trabalho, etc, né? Uhum. Então hoje eu tenho meus agentes lá que eu coloco todas as minhas prioridades e falo, tipo, tá, aqui que eu tenho que focar e eu vou discutindo. Ainda não tá 100% automatizado, Sim, mas sim. eu tenho um chief of staff, meu, Sim, que vai me automatizando no dia a dia. Tem muito dessa predisposição que a gente estava falando sobre a exploração também, porque quanto mais tu se permite, teoricamente, principalmente olhando como uma organização, né? Muito do poder que a gente fala que o grande petróleo, qualquer nome que a gente venha dar, está em cima dos dados, né? Mas principalmente em a gente buscar as relações que elas não são óbvias, que a gente não consegue enxergar de uma certa forma humana. Pode chegar de uma forma analítica, mas quando tu deixa um algoritmo tentando aprender, ele vai conseguir em algum momento chegar em alguma coisa que, putz, que é o que vai mexer o ponteiro. Mas tem que ter essa predisposição e essa confiança, né? Mas isso volta pro humano, né? Que é esse desafio que tu, tipo, tu tem já o teu timezinho, né, de agentes ali. Sim. Mas gera um desconforto em algum momento de falar, Gera. cara, será que vai ou não vai isso aqui, sabe? Eu tô quem que tá aí no controle, né? A adição de quem que tá no controle. Sim. É muito engraçado isso, né? Porque é um negócio que teoricamente ele vem para ajudar, para lidar com uma capacidade nossa bem limitada cognitiva, né? Que a gente tem uma limitação cognitiva muito forte. Hoje tu tem um poder computacional que já ultrapassou, já foi, né? Vou dar o exemplo do planejamento, assim, né? Às vezes você sabe que você tem que fazer uma coisa que é a coisa mais importante que você tem que fazer. Quantos de nós já parou e falou, não, você vai procrastinando isso? E o algoritmo fala, não, você tem que fazer isso. Isso aqui é a coisa mais importante. Pô, mas você vai procrastinando porque você tem uma trava sua, você tem um complexo seu, você tem alguma coisa que você não vai fazer, né? Sim. E no fim do dia a máquina, ela é previsível, né? Uhum. É uma máquina de machine learning, AI é previsível. Né? Sim. Então ela é máquina de predição. Então, você bota um peso grande nessa tarefa mais importante, mais impactante, é o que você vai priorizar. Se você deixar, você fala, não, vou fazer essa coisa rápida, deixa eu fazer uma reunião aqui. E, às vezes você não faz o importante nem o urgente, né? Sim. E não importa aquelas N matrizes de Eisenhower lá. No fim do dia é complexo nosso que volta no ser humano ali, né? E como que tu tem visto, porque tu já tá trabalhando com isso há um bom tempo já, né? Como que tu tem visto um pouco dessa aceitação? Porque a gente está sempre falando das empresas, a gente está falando do letramento, mas no fim do dia é a pessoa, é o indivíduo que a gente está negociando ali. Tu tem visto já mais uma predisposição? Tu tem visto ainda que está muito travado? Como é que tu está olhando o olhar do mercado perante a utilização da IA? Eu acho que tá mais travado ainda. Eu acho que Tá travado? tem explorações, tem empresas que estão querendo, eu acho que porque agora, né, começou um boom e acho que não dá para ficar parado, eu acho que até no ponto de vista da conservação, um C-level, seja qual for né, o segmento, falar, não tô fazendo projeto de IA, tipo, se a pessoa fala, pô, qualquer board vai olhar e falar, meu Deus, o mercado vai olhar e falar, cara, não tá fazendo IA, cai ação, não existe assim, né? Tipo, então, acho que do ponto de vista de conservação, no fim, todo mundo tá fazendo porque tem que fazer e tem uma pressão de mercado para fazer. Eu ainda acho que tem muita gente cética, porque não conseguiu ver resultado e porque às vezes selecionou o caso de uso errado ou não deu espaço para a coisa amadurecer, né? Ou quis dar um salto maior que a perna. Então acho que tem vários motivos da falta do ROI ali, né? Que acho que é um dos impeditivos de escala. Eu acho que quando as empresas acertam um iFood da vida, puta, é incrível, assim, os resultados. Você começa a ver a escalabilidade do negócio e times gigantes de IA fazendo isso. Então, acho que tem um pouco de lado de crença e de bancar, assim, sabe? O pessoal também aposta muito no... vou colocar ali, não temos dados estruturados e, cara, quero retorno amanhã.
Uhum. Então, essa visão de curto prazo está muito grande versus, tipo, uma expectativa muito alta para um desconhecimento também muito alto, assim, sabe? Então, acho que isso começa a dar uma barreira, assim, Uhum. de A ter gente que teve. fazer, mas ter uma expectativa alta que você Uhum. fala, pô, mas não é assim, a coisa também não é tão, né? Amanhã Sim. você não vai mudar sua empresa amanhã. A gente teve algumas discussões em outros episódios aqui do, do podcast que o brasileiro ele tem muito uma predisposição para comprar remédio e não tratamento. É. Que é sempre as pílulas mágicas, né? Então, cara, bota isso aqui, vamos ver se sai lá do outro lado, e daí gera uma frustração, gera uma crise de confiança que vai impactar toda essa mudança de algum Sim. momento terceirizar o teu processo de tomar decisão, né? Mas para mim me parece que isso aí é um problema que ele só mudou agora o nome, tá? Que é o problema que a gente sempre teve com tecnologia. E ele tem muito da questão ali do entendimento entre uma área de tecnologia e a área de negócio. Uhum. Cara, sempre o protocolo de comunicação foi o grande problema. Sempre foi. E agora eu acho que eu tô vendo isso muito pro mundo da IA também, assim. Tem uma barreira que tá no letramento ali, que tá na alfabetização, mas eu acho que tá tomando uma proporção um pouquinho pior pela velocidade. Que, querendo ou não, antes a tecnologia ela tinha cadência de evolução muito mais lenta, sabe, que tu conseguia trabalhar. Hoje tem uma pressão muito forte. A pressão agora está muito, muito em cima dos executivos, o board está pressionando o tempo inteiro. E aí, cara, tu bota um ambiente extremamente pressionado, onde tem ali um gap de comunicação, onde tu consiga falar a mesma linguagem, que tem um letramento, que tem a questão egóica do cara que tá ali, que tá com medo, tudo isso, acho que tomou uma proporção ainda mais difícil, assim, sabe, de tracionar. Aonde deveria ser mais fácil que a tecnologia, ela tá mais acessível, de uma certa forma, né? É um pouco do desconforto que eu tinha no pessoal de, eu falo, é muito simples, vamos fazer. Tipo, tá, mas tem uma profundidade, tem um passo a passo, tem alguma coisa que precisa acontecer, né? Então, é isso, é a profundidade. Então, acho que tem que ter. Hoje em dia a gente tem possibilidade de ter repertório com mais profundidade. Uhum. E a gente tá parando só no repertório, né? E aí você Cara, fala, vamos falar de AI, VO3, vai, faz. a gente precisava gravar isso aqui no final do dia com vinho, tá? Porque essa questão do repertório com profundidade, para mim, é outro questionamento que eu me faço constantemente. Porque a gente está com mais acesso à informação. Sim. Muito mais. Não quer dizer que a gente está desenvolvendo conhecimento. É. A gente está indo para uma era muito forte de informação, não de conhecimento. Sim. Porque a predisposição anterior, e a gente já estava vendo nas gerações, né? Antigamente se liam clássicos de livros, mas a gente vem lendo cada vez menos livros e cada vez acessando mais informação sem o entendimento do que está por trás, parando no primeiro parágrafo, página um, sabe? Acho que isso também potencializou bastante, assim, né? É, a dopamina, né? O clickbait, é tudo isso. Da Sim. informação é isso. Você para ali e você não entendeu 3 pontos ali que tu quer. Uhum. E acho que a IA permite ao mesmo tempo você desenvolver um pouco, né? Então, se você souber usar, pelo menos as IAs generativas, principalmente, ela te permite dar uma profundidade. Uhum. Então, até no mestrado, assim, eu falei, pô, como que eu estudo também de uma forma diferente? Eu me provoco, eu me coloquei nesse lugar. Uhum. Então, comecei a usar o notebook LM como uma forma minha de estudar, de conversar e de aprofundar e de gerar perguntas, Uhum. né? Ao mesmo tempo que eu tava lendo. Então, eu fui com duas frentes em paralelo. Então, Uhum. pô, tem que ler livro, tem que ler artigo, tá, tem que ter. Mas como que as coisas se conectam, né? Então, também é um pouco da dificuldade dessa abstração. Então, eu fui para essa linha de, deixa eu ler, me Uhum. aprofundar, mas deixa eu jogar tudo num notebook LM, gerar um podcast, e aí eu fui gerando o podcast de um artigo, aí eu colocava o outro, aí eu somava o primeiro com o segundo e falava, tá, como que eu gero esse. E aí eu fui gerando várias versões Uhum. e N conexões a partir do que pô, mas eu escutei no primeiro com o terceiro. E se eu juntar só o primeiro e o terceiro? Uhum. Aí eu fui gerando essa quase várias sinapses assim, e eu fui escutando no trajeto pra F-Câmara, eu ia Uhum. escutando e gerava e colocava no Spotify automático ali, Uhum. e escutando, escutando, escutando. Isso me foi colocando num lugar e falar, tá, isso aqui eu preciso aprofundar. E aí eu fui fazendo perguntas, E aí tudo. foi E interagindo aí eu também. fui interagindo para ganhar profundidade. Uhum. Então Legal, acho que é cara. uma outra forma de também explorar, porque antes o ganhar profundidade no fim do dia era tipo aquela tese lá dos 10 mil horas, Uhum. etc, né? Tipo, acho que isso tem, mas dificilmente você vai ver uma pessoa 10 mil horas em um assunto dessa, Sim, tipo, sim, né? sim, sim. Porque vou ficar 10 mil horas agora estudando, sei lá, Uhum. Sora de geração de vídeo, saiu o VO3 e fala, puta. Mas eu acho que a profundidade, ela gera conhecimento transferível também.
que aí Uhum. gera, aumenta repertório. Eu acho que é esse loop, assim, Sim. né? Porque, pô, sou mega especialista em geração de vídeo, em campanhas, em machine learning. Pô, surgiu um novo algoritmo, é transferível isso, Sim, sim, né? sim, sim. Então acho que é a gente também explorar para garantir a profundidade para depois você fazer conhecimento transferível. Eu acho que tem Uhum. alguma coisa aí que ninguém resolveu. Uhum. é, e me preocupa os cargos mais júniores que estão. Pessoas estão se formando agora para entrar no mercado de trabalho. Isso para mim tem. Como que a gente vai formar essas pessoas, né? Sim. Porque antes eu tava falando, minha carreira de consultoria era, cara, me dá uma base de dados, eu tenho que garantir que essa base de dados, fazer 37 análises sobre essa base de dados. Uhum. Depois eu posso fazer as perguntas e definir as análises, sabe? Tipo, tem um passo a passo. Agora, como que você vai formar essa galera, né? Uhum. Então, para você E formar ainda pessoas vem numa geração que vem uma geração que vem num nível de profundidade educacional um pouquinho diferente, porque Ah, o sistema educacional está ficando um pouco mais simplificado e mais fácil sim. de uma certa forma, né? Então já vem com um desafio de base um pouquinho mais agressivo e entra no mercado extremamente competitivo e está cada vez mais acirrado, né? Onde tu precisa formar, né? Cara, eu tava lendo até um estudo porque tu começou a falar isso do notebook aí, mas nem tava, me deu uma série de ideias para uso pessoal aqui. Mas eu vi um estudo, eu não lembro qual que foi o país, cara, que eles começaram a fazer adoção de tecnologia já no sistema educacional e, cara, se não me engano, depois de 10 anos eles viram que foi a pior cagada que eles fizeram. Porque Caramba, tem um fator muito importante que é a escrita à mão, sabe? total. Que a gente fala Ah, que você muito, tem cara, o... e isso eu retomei Eu muito forte, também. assim. Porque quando eu tô estudando alguma coisa, quando tu tá digitando isso no teclado, tu tá simplesmente usando o dedo, tu não sabe as teclas que tu tá apertando, só são teclas na tua frente. Quando tu escreve, de fato, Ah, faz a letra, sabe, isso tem uma conexão neural muito forte de gravar, sabe, a informação. Tanto que toda vez que eu preciso gravar qualquer coisa, eu não tô ali num, sabe, um monte de gente já tá usando transcrição aham, da reunião e tudo mais. Cara, eu preciso disso aqui. eu também. Eu preciso, porque eu preciso escrever, cara. Isso aqui me coloca num outro patamar de lembrar de coisas. Ali eu tenho acesso a toda aquela informação muito forte. Não quer dizer que eu consigo consolidar muito bem aquilo ali, sabe? Então eu ainda uso bastante isso daqui, cara. Também. Eu também. Eu também tenho meu, Uhum, meu Kindle ali de escrever. E é isso, eu fui escutando. uhum, E aí, sempre que eu escuto, eu tenho meu caderno ali depois, eu escuto em casa, aí eu vou anotando meus insights, eu volto meus insights pro notebook e falo, cruza. uhum, Então eu fico gerando esse ciclo contínuo de aprendizado. É, pós-curso, por exemplo, eu tenho todas as minhas anotações e aí eu subo 100% tudo junto, sim. pego a transcrição que alguém tem lá do curso do Cloud AI lá, que Uhum, são todas as transcrições, jogo tudo, falar, jogo os PowerPoints das apresentações que a gente teve lá, falo, agora, e aí? sim. Né? Com tudo isso, e com base nesse insight, o que eu tenho? E Uhum, aí eu volto e vou consolidando. Então acho que é uma forma de você, uma forma nova de aprendizado. não, Eu acho que, mas eu concordo, assim, eu me peguei no meio da pandemia, principalmente, a pandemia foi marcante. Eu, eu transcrevi a reunião antes desses agentes aí. Eu transcrevia, todo o pessoal tava falando, eu tava transcrevendo, assim. Pô, não tô prestando atenção, uhum, né? Eu tô, tipo, eu não tô nem escutando e nem tentando responder, eu só tô, tipo, datilografando. uhum, E aí eu voltei pro papel. sim. Voltei pro papel. Falo, tá, ali eu sei que eu rabisco, crio coisas visuais, a gente somos seres visuais, né? Não. Tipo, É explorar o melhor dos dois mundos, assim, que quando eu comecei as primeiras interações para começar a aprimorar um pouquinho a parte de prompt, eu comecei, como eu sou muito questionador, eu falei, cara, vamos ver o quanto que aqui a IA consegue me uhum, questionar de volta para fazer com que eu entre num debate. Então, toda vez que eu estava solicitando alguma coisa, eu falava, me dá os teus questionamentos de entendimento que tu precisa ter para ir aprofundando. E aí, quando vinham os questionamentos, eu falei, putz, tem metade das coisas que estão sendo questionadas aqui que eu não sei, então eu preciso um pouco mais atrás. sim, E aí, recentemente eu estava vendo, inclusive, cara, como é que tu pode estudar, por exemplo, sei lá, vai estudar a Segunda Guerra Mundial. E tu gerar uma interação, obviamente que pode ter uma falha ali no meio, uma alucinação de sair alguma aham, imagem errada, mas tu gerar uma interação de tipo, se passe como Hitler, por exemplo, aqui, e vamos gerar um debate em relação a isso, para eu tentar entender como é que tu tomou essas decisões, o porquê disso. Tu consegue colocar num nível de sim, estudo também muito mais profundo, que é o que tu tá fazendo, tá, cara? Tu tá pegando visões de artigos distintos, tá colocando elas em confronto e tá questionando em cima daquilo ali. Porque daí tu pega autores distintos e tu começa a questionar em cima disso, né? sim. Vai para outro patamar também que é Ah, quase impossível tu fazer sem uma tecnologia isso. exato. Não tem como fazer. Porque mesmo na leitura, assim, que tem a sua profundidade, você capta outras coisas, você grifa, etc., também é um outro grau Uhum, de cognição. Eu acho que a gente ainda não entendeu essa forma, eu também não entendi, eu tô explorando,
Mas eu me coloquei num lugar de, tá, eu não vou aceitar, não vou colocar no notebook LM, vou escutar e acabou, Uhum, porque para mim isso é um grau de profundidade muito baixo. Vou ler, vou seguir o padrão, mas vou, tipo, dar um salto a mais. Eu acho que também é se colocar nesse patamar de explorar ali. uhum, Mas esse negócio de, né, de falar o exemplo que você deu da Segunda Guerra é muito interessante, assim. Acho que tem até exemplos de, tipo, que já vi de imagem, o pessoal cria, né, a uhum, imagem, né? Pega uma transcrição, um vídeo tipo, fotos de livros, etc. Tipo, fala, cara, cria uma imagem realista. O pessoal tá colocando até em coisas de VR, AR, tudo. uhum, É, tem uma, eu acho, eu esqueci o nome do jogo, mas tem um jogo que você entra num módulo de aprendizagem, você uhum, caminha pela Grécia. Então, tipo, é um jogo tipo um uhum. GTA, Sim, não sim, lembro sim. qual que é, mas você entra no módulo educacional, aí você tá na Grécia, vai passando pela Grécia e você vai vendo isso. Pô, Uhum. Animal. tem uma IA Sim, ali sim, por sim. trás ali, né? É que, puta, mas é muito legal. Uhum, É, eu gosto muito também, gosto bastante de videogame e eu gosto muito de esportes, assim. uhum, E aí eu amo NBA, uhum. e aí fui pro jogar o modo carreira da NBA. É muito realista. Pô, eu Sim, aprendi muita coisa sim, sim, sim. sobre a forma que a NBA opera Uhum, e essa lógica deles ali de eles criam regras de negócio para maximizar o entretenimento. É totalmente diferente do esporte brasileiro, por sim, exemplo, sim, né? sim. Então, e aí depois eu fui lendo, explorando tudo, até por dados, ó, tipo, teve uma mudança, né? De você olha chute de bola lá do Michael Jordan, ele tinha na quadra inteira. Hoje Uhum, você olha, é tudo a partir da linha de três, porque estatisticamente é melhor você chutar a bola com menos tempo, uhum, maior probabilidade de conversão ali de 3 pontos, você maximiza isso do que você gastar tempo e chutar pertinho. sim. Então teve todo um estudo e isso Uhum, mudou o jogo do basquete. Só que aí agora estão criando regras de falta, de tempos, etc. Porque o jogo começou a ficar chato. Então eles precisam maximizar o entretenimento. Então a sim. lógica da NBA é maximize o entretenimento. Não importa o que. É, mas muitos esportes, eu tava vendo, eu não sei se você assiste Fórmula 1, né? Assista. Tu viu o de Mônaco? Não vi. Teve o Grande Prêmio, foi há 2 semanas atrás. E aí ele ficou um pouco boring, porque Mônaco é extremamente difícil de ultrapassar, o que define, na verdade, a corrida classificação. E aí eles começaram a fazer uma estratégia de equipe, porque o Fórmula 1 é extremamente estratégico, a maioria das pessoas não entende isso. E aí, com uma estratégia de equipe, um piloto anda mais rápido na frente e o outro segura o pilotão inteiro atrás. E aí tu faz uma estratégia parada nos boxes. Só que a corrida ela ficou monótona, né? Hum. E tanto até os corredores estavam reclamando. Eles falaram, cara, na verdade, um monte de gente vem aqui para assistir a corrida, tá lá no barco tomando champanhe e nem tá prestando atenção na Sim. corrida, então vamos fazer duas classificações que faz mais sentido fazer uma corrida, sabe? Porque na verdade virou extremamente estratégico e aí eles estão repensando porque, de novo, precisa voltar para o entretenimento. Para quem É. assistiu, até achei legal a corrida, assim, sabe? Mas depois eu fiquei assistindo e falei, cara, mas puta, não teve ultrapassagem, não teve nada, assim, sabe? Pô, precisa mexer porque senão vai cair a audiência. Cair a audiência vai ter problema financeiro, então, Sim. Animal. né? Mas é interessante essa estratégia também Sim, sim. dos times, porra. Tipo, É. é isso. Queria. Cara, fala um pouquinho, a gente tá indo já quase pro final aqui, mas a gente debateu rapidamente antes aqui a criação de vídeo, a gente tava aqui, tu tava Aham. mostrando alguns vídeos. Fala um pouquinho só sobre isso aí, cara. Como que tu tá vendo, cara? Porque eu Cara, achei animal, assim, o pouco que tu fez, aham. que tu me mostrou, né? Cara, isso tem um potencial gigante, assim, né? Tipo, acho que tem um lado ético, risco de copywriting, de Uhum, quem que é o dono disso, né? Então, de marcas principalmente, de inteligência proprietária ali, de IP, mas ao mesmo tempo dá uma liberdade criativa muito grande. É, acho que assim, hoje as ferramentas, tanto o Google VO3 que saiu, que tá todo mundo vendo assim, é muito incrível, só que ainda tá, né, tem até no lado do repertório, pô, brinca. Pô, você gera facilmente vídeos de 8, 10 segundos, você gera. uhum, Gerar histórias ali é muito difícil, né? Se gerar um vídeo de 10 minutos ali, garantindo consistência de personagem, consistência de história, de voz. Isso aí é um sim, outro grau de profundidade, né? Mas eu acho que a parte de, principalmente criação de imagens, vídeos, vai começar a fazer esse híbrido. Sim, não uhum, tem como, né? Então a gente está usando, inclusive para varejo, a gente está usando bastante já isso para maximização do ponto da loja, da página de produto ali. uhum, Então, tipo, puta, pega uma.
tipo, esse copo aqui, coloca num fundo e coloca dentro de uma cafeteria. Pô, isso aí gera uma outra grau de Sim. conexão. Tudo. Então, acho que a gente vai caminhar para um lugar mais disso, de personalização, de craft. É, só que ao mesmo tempo tem um risco ali de o que é real, o que não é real, como que você interage, como que você não interage. Uhum. É, então acho que essa parte de criação de imagens ali é muito muito bizarro assim. Tava vendo um vídeo que saiu assim de é, tem um vídeo foi fake, né? Mas é a discussão de uma comissária de bordo com uma passageira que não permitiu o canguru dela entrar e o canguru tava segurando a passagem. Eu não vi isso daí. Cara, é muito real. Você fala, cara, tá, mas isso é real ou não é? Sim, E aí, tipo, pela lógica, não sei o quê, aí você consegue ver os elementos ainda, que às vezes saem uns sim, sim. 6 dedos, 7 dedos, Sim. etc. Mas aí você começa a ver, mas assim, você não sabe mais o que que é real, o que que não é. E aí entra na parte da lógica da atenção, da dopamina. E aí, isso aqui pra mim é um. Cara, ainda é uma bola ali que eu não consegui entender, assim, mas É para onde isso vai, né? exato. Porque isso pode Tipo, ser usado para potencializar negócio e tudo mais, mas também pode ser pode. utilizado por outro viés, né? Então, O deepfake da vida. Você sim. coloca um Uhum. presidente ou uma presidente falando, pô, você fala qualquer coisa, assim, até você Sim, explicar que aquilo não é real, sim, tem muita, eu acho que tem muitas partes de éticas e guardrails ali importante, porque hoje em dia é muito possível fazer qualquer coisa, assim. sim. Tipo, a gente poderia fingir que a gente tá falando aqui É. que era uma Na verdade, a IA gente e... tá lá tomando cerveja lá. Exato, exato. Tem inclusive uma IA muito engraçada dessa, que você grava você, né? E aí você grava alguns ângulos, e aí você coloca como se fosse um avatar seu num Teams. E aí Uhum, você pode falar de qualquer lugar, e aí ele sim. replica a voz e o lip sync. Uhum, Ao mesmo tempo, tem gente que já tá colocando a pessoa nem fazendo reunião. Aí você fala, gente, muito louco isso. sim, sim. É o que aconteceu muito na pandemia, né? A gente É. se deparou, e até teve uma reunião que a gente participou junto, assim, tinha um interlocutor que ele, cara, ele sempre estava muito numa mesma posição, assim, parado, assim, a gente desconfiava se, cara, não era uma imagem É. mesmo travada, não, de vez em quando a gente via ele piscar. E aí teve um momento que, assim, foi uma imagem que tava parada ali mesmo da tela, o cara não tava ali, sabe? A gente ele interagindo, apresentando um monte de coisa, assim, tava parado, sabe? Sim. Então, você já se utilizava por uma imagem estática, né? O É. pessoal é mais criativo aqui no Brasil, né? Sim. Sim. Mas eu sou apaixonado por isso, assim, acho que cara, o mercado de mídia e entretenimento, de criação de vídeos, esse crescimento de creators, eu acho que é para onde o mercado vai, assim, né? E essa parte de vídeo para mim, vai expandir demais, até porque tem uma tendência cada vez mais do comércio, né, da conversão, dos pontos de conversão e os pontos de entretenimento eles terem uma fusão. Então, o Google com o Google Shopping, né? Então, dentro do YouTube, agora TikTok Shop, né? Então, entretenimento com e-commerce, Uhum, a própria Band, por exemplo, que juntou tem o Band Shop, né? Então, agora dentro do ecossistema Band, você tem o Band Shop para vender os produtos. Netflix fez um lançamento também acho que de um guia da Emily in Paris, e uhum, ali, que era tipo um guia Michelin, só que era o guia Emily in Paris. Globo lançou com Retail Media agora, então tem entretenimento até o ponto de conversão, dados unificados. Então acho que esse mercado de entretenimento, para mim, uhum, é uma coisa muito dinâmica e vai mudar a cultura. Muda a sim. cultura e aí o comércio vem aqui. Ah, É, agora, o que vai ser a criação disso, o que, que vai capturar a atenção, puta, tem de tudo, assim, sabe? não. Tipo, eu não sei como que vai ser uma produção 100% de IA ali. E Ao na mesmo tempo, verdade a gente tem que... Hollywood tem uma série de problemas de sindical, né? Sim, sim, sim. Então, E na verdade na nossa posição a gente nem tem que tentar adivinhar, a gente só tem que começar a testar e evoluir exato, com isso, né? exato, exato. Eu lembro, fiz um projeto até, a gente fez vários avatares de jogadores de futebol, assim, e ser uma tendência de usar a segunda tela, Uhum, principalmente a geração Z usa muito segunda tela vendo esporte. E aí, basicamente, na final da Champions League, criou-se um avatar de um jogador de futebol, e esse jogador de futebol você podia conversar. Tava uhum, claro que era um avatar, não sei o que, você já conversava pelo WhatsApp. Puta, você capturava dados incríveis de audiência do que essa galera gosta, e você fornecia para marcas de futebol. uhum, Então, também eu acho que vai entrar num campo do
novas experiências vão poder ser criadas para capturar dados que você não tem. Esses Sim, dados viram dados proprietários e aí você monetiza esses dados. Eu acho que vai ser sim. esse. Contínuo. Uma das hipóteses minhas é esse loop Hum, contínuo, sabe? Sim, De sim, sim, capturar sim. atenção por meio de experiências, e hoje você pode criar muita coisa, e aí você monetiza isso a partir dos dados e criar novos negócios, novos serviços. E por aí vai. E aí, por um lado, a gente estaria falando sobre a crise de confiança de utilização de uma tecnologia para poder tomar decisão, mas a gente, na verdade, está sendo cada vez mais influenciado no nosso processo decisório por todo esse loop que existe, Exato, que tu acaba comprando sem tu necessariamente precisar ou querer estar comprando aquilo ali. exato, É. exato. Isso é muito louco, né? Muito louco. Cara, vamos para uma recomendação tua, algum livro, algum curso, vídeo, sabe? Para quem. Eu acho que tem um aspecto para pessoas que estão já dentro desse tema. Uhum. A gente tem uma preocupação muito grande com a geração que está chegando, os júniors, né? Então, se tu puder deixar algumas indicações aqui para a Boa. audiência, é bom. Cara, tem, acho que a gente falou de dois deles já, que é esse Paradox of Time. Eu Uhum, acho que é do Philip Zimbardo, muito legal esse livro. Ele fala dessa perspectiva, né, mais futurista, presentista ou passado, né? Acho que não uhum, existe passadista, mas sim. no passado. Então acho que é muito legal, assim, para você até se provocar, falar, pô, Uhum, tá, qual que é a onde é que minha eu tô? ótica, qual que é o meu viés? Todos temos vieses, né? Sim. Então acho que isso é muito legal. O outro que a gente falou que é The Business of Big Data. Uhum, Então ele fala como todo negócio é um negócio de dados. E aí, no fim do dia, puta, isso muda muito a lógica. E ele não tá falando de IA, uhum, tipo, fala de IA, fala de predições, etc. Mas ele fala muito de, cara, coisas naturais, Uber, uhum, etc., que todo mundo usa, é um negócio de dados, né? sim. Tipo, ride sharing é uma coisa, Uhum, né? Mas é um negócio de dados, baseado em dados. Acho que isso traz uma perspectiva além do IA, do hype da IA. E o outro que também é muito legal, que é Prediction Machines, que uhum, ele fala né, também desses primórdios de, né, o dado como, tipo, a ferramenta de IA como uma predição. sim. Então acho que são muito legais. E um vídeo, depois posso passar, e aí você coloca o link e tudo, é o vídeo que ele fala como um pesquisador, ele se tornou especialista em um consultor de vinhos, né? Você falou de Uhum. vinhos tudo. E ele usa IA para prever qual que é a melhor safra para ele comprar e onde que fazer. Então ele usa, cara, IA de temperaturas, fala assim, pô, A questão essa climática e tudo questão mais. climática, essa uva eu sei que foi boa, então aqui a próxima melhor safra vai vir dessa região, dessa vinícola. Uhum, Então ele conseguiu prever e hoje ele é um mega guru ali para sim. todas as vinícolas americanas, europeias. Então é bem legal, é um vídeo super curtinho que explica muito da IA ali, mas voltado para um negócio ali, tipo, super, totalmente fora do De novo, padrão. volta no que a gente falou, né? Não é necessariamente que esse cara que é um produtor aí de vinhos, etc., ou virou um guru, ele se transformou numa empresa de áudio e dados. Na verdade, está utilizando isso a favor do business dele. Exato, exato. Animal. Cara, eu achei fantástica a tua história. Que bom que tu veio aqui hoje, porque daí a gente pode explorar um Legal. pouquinho mais toda a tua trajetória. Muitas coisas eu não sabia que a gente discutiu aqui. Acho que a gente cobriu, cara, um pouco do que a gente está vendo, para onde que as coisas estão indo, não necessariamente para onde elas estão indo, mas o que que a gente tem que fazer agora que é ir para a Uhum. prática mesmo, testar mesmo tudo que a gente tem a favor, né? Os desafios em relação a isso, que é um pouco do Sim. letramento, a gente está vendo ainda um pouco das resistências que estão acontecendo, a gente vem insistindo um pouco nisso, né, nos temas que a gente debate aqui. Acho que tem que ser, o pessoal tem que começar a ter um pouco mais de predisposição para testar mesmo. É óbvio que quando a gente olha sobre uma ótica de business, sempre o caso de uso vai falar um pouco mais alto, mas dá para construir casos de uso mesmo com ROI, dá para sair um pouco da hype de achar que vai resolver tudo, mas focar muito no resultado mesmo, e como que a gente começa pequeno, né? Faz um primeiro experimento, Uhum. depois cresce no tempo, né? Que eu acho que é um pouco do caminho. E aí, olhando sempre para o olhar do change management, que a gente sabe que é onde sempre vai doer mais, vai pegar mais, né? Exato. Uhum. Cara, foi um grande prazer mesmo. É Esse foi muito meu. provável que, como a gente já está com o estúdio aqui em São Paulo, eu vou te chamar num outro momento Pode para a gente chamar, continuar opa, o bate-papo vai aqui, adorar. que foi, cara, foi bem interessante mesmo, cara. Então, Legal. obrigado pela tua disposição de Imagina. estar aqui. Agora a gente vai almoçar, sair batendo papo Boa. aí. E pessoal, curtam, compartilhem. A gente vai deixar o link depois do vídeo, né? Esses livros aqui a gente também pode publicar ali. E a gente se vê no próximo, então. Tchau, tchau.